Bom dia a todos e a todas que estão nos vendo. Meu nome é Marcos Vinícius de Carvalho, sou nutricionista e biólogo, tenho especialização em atenção à saúde da criança e do adolescente. Tenho também especialização em nutrição clínica, hospitalar, ambulatorial e educacional. E também tenho especialização na parte de genética e evolução. O nosso encontro aqui está relacionado à doação de leite materno em tempos de Covid-19. Para poder falar sobre a doação, né? Então, nós vamos estar colocando a respeito do banco de leite, que é um serviço especializado vinculado a um hospital de atenção materno-infantil, né? Doar leite materno humano é um gesto que salva vidas, e o leite materno é importante para todos os bebês, principalmente para os que estão internados e não podem ser amamentados pela própria mãe. No Brasil, cerca de 330 mil crianças nascidas a cada ano são prematuras ou têm baixo peso e precisam de doação de leite materno para sobreviver. O número representa 11% das crianças nascidas no país, média de 3 milhões por ano. O banco de leite ele vai ser responsável por ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno e execução de atividades de coleta da produção láctea da nutriz, seleção, classificação e o processamento, controle de qualidade e distribuição, sendo proibida a comercialização dos produtos por ele distribuídos. A história do banco de leite, ele tem início, principalmente quando foi implantado em outubro de 1943, no então Instituto Nacional de Poricultura, atual Instituto Fernandes Figueira, e seu principal objetivo era coletar e distribuir leite, visando atender os casos considerados especiais, a exemplo da prematuridade, perturbações nutricionais e alergias a proteínas heterólogas. A gente fala principalmente que o principal objetivo era apenas coletar, né? E ele não era de forma voluntária. Podia haver, fazer com que a doadora era remunerada de acordo com a quantidade de leite disponível. E era realizado exames físicos e inspeções minuciosas em ênfase para doenças contagiosas das doadoras e o exame ginecológico na busca de outras enfermidades. Então, poderia estar, mesmo essas doadoras, elas sendo remuneradas, ainda faziam esses exames para fazer a doação. Nós também temos o posto de coleta, que é uma unidade fixa ou móvel, intra ou extra-hospitalar, né? Vinculada tecnicamente a um banco de leite. E administrativamente a um serviço de saúde ou do próprio banco. A gente fala o seguinte: o banco ele vai fazer o processamento do leite. E o posto de coleta, ele com as mesmas funções, ele tem a captação, né? Ele faz a coleta, né? E ele leva esse leite até o banco onde ele está vinculado, para que esse leite ele possa ser processado. Então a gente tem assim, as funções do banco são semelhantes à do que a gente tem no banco de leite, né? Desenvolver ações de promoção, proteção, apoio ao aleitamento materno, programas de incentivo e sensibilização sobre a doação do leite, prestar assistente à gestante, puerpérias, nutrizes e lactentes na prática do aleitamento materno. Então, todas essas ações, eles são desenvolvidas tanto no banco de leite como no posto de coleta, só diferenciando que o banco de leite ele vai fazer o processamento desse leite coletado. Quando nós falamos da rede de banco de leite humano, a gente tem que lembrar que o Brasil possui a maior e mais complexa rede de banco de leite humano do mundo, e é modelo para
a cooperação internacional em mais de 20 países da América, a Europa e África, estabelecida por meio da Agência Brasileira de Cooperação. A Rede Brasileira de Banco de Leite, ela foi estabelecida em 1998 por iniciativa do Ministério da Saúde e da Fundação Oswaldo Cruz, com a missão de fazer de promover, proteger e apoiar o leite materno, coletar e distribuir esse leite com qualidade certificada e contribuir para a diminuição da mortalidade infantil. Em 2001, a Organização Mundial da Saúde reconhece a Rede Brasileira de Leite Humano como uma das ações que mais contribuíram para a redução da mortalidade infantil no mundo, na década de 1900. De 1990 a 2012, houve uma redução de 70% na mortalidade infantil. Daí, o grupo de doadoras ela passa a ser composta exclusivamente por nutrizes, que são voluntárias, que aderem, né, o programa de doação por uma questão de solidariedade e consciência social. Ela não passa a ser mais remunerada pela doação, mas assim, esse leite ele passa a ser doado, né, com um apelo da solidariedade. O volume do leite coletado aumentou e atingiu uma média superiores a 2.000 litros de leite humano, com a participação média de 1.500 doadoras. Hoje a gente fala o seguinte: nesse momento da pandemia, nós temos um problema bastante sério, porque as doadoras de leite, elas, com medo do vírus, elas estão deixando de fazer essa doação para os bancos. Então, o que está acontecendo hoje com os bancos e também com os postos de coleta? Há uma redução imensa na nossa reserva, no nosso estoque. As mães, elas sentem o medo, elas não querem nem que as técnicas dos postos e dos bancos de leite cheguem até suas casas, com medo dessas pessoas trazerem os vírus para suas casas, para suas residências. Mas o importante é observar que as técnicas que são do banco de leite e dos postos de coletas, ao ir buscar esse leite, elas estão totalmente paramentadas para esta coleta, para impedir, né, para mostrar às doadoras que elas estão também resguardando a saúde delas, a saúde das doadoras, lógico. Hoje, o número de banco de leite e de postos de coleta, qual que é a situação que nós temos, né, no Brasil hoje? O Brasil ele possui aproximadamente 220 bancos de leite. Para ser mais exato, 224 bancos de leite humano. Sendo que, por exemplo, se nós colocarmos na região centro-oeste, esta quantidade ela passa para 27, o banco de leite, né? Na região centro-oeste, nós temos uma quantidade de 27 bancos de leite, sendo assim distribuídos. No Distrito Federal, nós temos 15 bancos de leite. No estado de Goiás, nós temos quatro bancos de leite. No estado de Mato Grosso, nós temos 3 bancos de leite. E no Mato Grosso do Sul, nós temos 5 bancos de leite. Então, a Regional Centro-Oeste, que é onde a gente está situado, nós temos essa quantidade de bancos. Existe, principalmente no Mato Grosso, que nós estamos com 3 bancos de leite apenas, existe um aumento, né, assim, um prognóstico de um aumento de mais um banco de leite até o final do ano. A gente quer que o banco já está se movimentando para poder ser habilitado para a rede, para poder ser oferecido, para poder atender
à população. Quanto aos postos de coleta, o Brasil ele possui aproximadamente 200 postos de coletas, né? Na região centro-oeste, nós estamos hoje com 9 bancos de leite, sendo que no estado de Mato Grosso nós vamos ter 2 bancos de leite habilitados, funcionando, e nós temos 2 bancos de leite que estarão sendo, né, habilitados para o atendimento. Esses bancos, eles já, principalmente nós temos o Banco de Várzea Grande, ele já está funcionando, ele está ligado ao banco do Hospital Geral, né? Ele não está habilitado, mas está totalmente equipado e as pessoas elas já estão sendo treinadas. Então, assim que ele for habilitado, então nós vamos ter mais um no total desses bancos da região centro-oeste. A infraestrutura. Como é que nessa infraestrutura do banco de leite? A gente está colocando tudo primeiro sobre o banco de leite, né? Então, ele tem que ter um fluxo que facilite o acesso, porque quando o leite ele chega ao banco de leite, e também a mesma coisa quando ele chega também ao posto de coleta, ele tem que sofrer um fluxo que não vá trazer contaminação para os leites que estão também armazenados no posto do banco. A embalagem. Como é que tem que ser essa embalagem? A embalagem, eu trouxe aqui, a gente tem assim, um vidro, são vidros, a tampa plástica, essa tampa plástica aqui, rosqueável, tá? Então, não sei se vocês estão observando aqui, nós temos esse vidro, olha aqui. E esse, assim, rosqueando aqui. Ele pode ser um vidro de maionese, né? Que está aqui. Como pode ser esse vidro aqui de café, que a gente também usa, café solúvel, né? Que é uma novidade, por exemplo, assim, a rede, ela viu que porque é uma coisa mais sofisticada, se a gente tem um produto de alta qualidade, de baixo custo, né, que pode estar próximo às mães e elas podem fazer uso normalmente deste produto. Então, o armazenamento. Esse armazenamento no banco de leite, principalmente, ele passa a ser assim, leite cru até 12 horas após a ordenha. Então, a mãe, quando ela ordenhou, né, ela fez a extração, esse leite ele pode ser armazenado até 12 horas. E muitas vezes as crianças, esses leites, que são o que a gente chama de leite cru, eles vão ser ofertados para as crianças dessas mães, das doadoras que estão ali. Porque é o que eu falei, o banco está ligado a uma maternidade, né? Então, ele vai atender às necessidades também dessas crianças. As mães, quando elas fazem a extração no banco de leite, é o que a gente está tentando explicar. Esse leite, ele vai ser ofertado, né? Esse leite cru, ele vai ser ofertado para a criança, para o filho daquela mulher, tá? O leite cru, a gente fala assim, ele pode ser coletado, né, em casa e ele tem 15 dias no congelamento. Como é que pode ocorrer essa extração? Aí a gente vai, daqui a pouco a gente fala, tá? E o leite pasteurizado, que a gente faz o processo da pasteurização, ele dura 6 meses congelados no banco, né? O armazenamento, como é que pode ser esse armazenamento no domicílio da doadora? O leite cru congelado, como eu estava dizendo, ele pode ser transportado no prazo de 15 dias após a sua obtenção, né? Então, a gente fala assim, o frasco,
Se ele não ficou cheio na primeira extração, aqui, se ele não ficou cheio na primeira extração, a mãe, o que ela faz? Ela vai datar, né? É importante datar a primeira estação e horário. Não encheu totalmente, não encheu totalmente o vidro. Na próxima extração, ela vem, né, com a utilização de um copo, também de vidro, ela vai e faz a extração. E aí ela abre o vidro e deposita o leite neste frasco. Tomando cuidado de deixar dois dedos, né, para não encher totalmente esse e levar o frasco no freezer ou no congelador, tá? A rotulagem é o que a gente fala assim, nessa rotulagem, o leite pasteurizado, estocado no banco de leite, deve ter o mínimo de informações que a gente possa reconhecer e também fazer a captação desse leite. Porque nós vamos ter um número, que é o número que esse leite ele tem a partir do momento que ele entra no banco de leite. Nós vamos ter aqui a acidez dele, né? São os que a gente coloca, a acidez, a caloria, né? E a data que foi pasteurizado. E ele vai ficar lá guardado até no prazo de 6 meses. Muitas vezes esse leite ele vai ser solicitado pela equipe médica. Então ele tem algumas características que é necessário para atender a necessidade das crianças, né? Está a equipe médica está solicitando. Então nós reconhecemos o leite a partir dessas rotulagens que estão aqui. E quando ele tem essa rotulagem a nível domiciliar, quando ocorre na casa da doadora, nós precisamos ter o nome da doadora, a data da coleta, né? A hora, tá? E só, tá? E na doação? A doação, ela passa por um processo de coleta, ela passa por um processo de coleta e distribuição do leite materno para os bebês prematuros internados de baixo peso. Como a gente já tinha falado, né, com principalmente patologias do trato gastrointestinal e que não pode ser alimentado diretamente pelas próprias mães. Todo leite doado é analisado, pasteurizado e submetido a um rigoroso controle de qualidade antes de ser ofertado a uma criança, conforme rege a legislação que regula o funcionamento do Banco de Leite Humano do Brasil, que é a RDC número 171. Após a análise dessas características, o leite é distribuído de acordo com as necessidades específicas de cada recém-nascido internado. Foi o que eu falei. Nós precisamos ter, nesse momento, né, a acidez, a quantidade de caloria que esse leite ele obtém, né, e fazer o exame microbiológico. E esse daí para ver se ele está isento de bactérias para poder ser oferecido à criança que está internada. E quem pode ser a doadora de leite humano? De acordo com a legislação, com a RDC, número 171, de 2006, além de apresentar o excesso de leite, a doadora deve ser saudável, não usar medicamentos que impeçam a doação e dispor a ordenhar e a doar o excedente a um banco de leite humano. Então, o que é importante é que essa doadora ela deve ser saudável, né? Como é que eu posso fazer essa retirada
essa retirada do leite? Como é que eu posso fazer essa retirada do leite na casa? Principalmente a gente tem assim, o que a gente recomenda é usar a touca, né? Ou você coloca um lenço na cabeça, usar uma fralda ou uma máscara, você fazer a lavagem das mãos até o cotovelo, lavar as mamas apenas com água e sabão, né? E seque as mãos e as mamas com uma toalha limpa. Você pode escolher um local agradável, né, para fazer a extração do leite. Você pode estender, por exemplo, assim, uma toalha limpa para você colocar o copo, para você colocar o frasco, né, e fazer a extração, tá? Nessa extração, sempre começar com a massagem, com os 3 dedos. Esses 3 dedos você faz a massagem circular, né? Eu posso ter aqui a mama, então você faz isso aqui, não sei se vocês estão vendo, você faz a massagem circular aqui, né? Você faz essa massagem, e aí você faz a extração. A extração, você pega esses 2 dedos e você aperta dessa forma daqui assim, né? Fazendo esse movimento aqui. Tem algumas mães que, por incrível que pareça, elas conseguem fazer isso aqui, ó. Elas apertam e conseguem tirar, tá? Mas fazendo isso daqui é o suficiente. Tomando cuidado sempre para não escorregar o dedo, porque muitas vezes, se você fizer isso aqui, você pode ocasionar fissuras no bico. Lembrando sempre, pessoal, que o bico, a criança, ela não vai mamar no bico. A criança, ela tem que abocanhar essa parte daqui escura, que é chamada de auréola. Então, ela vai fazer isso daqui, tá? A boquinha dela vai fazendo isso aqui. O queixinho dela vai parar aqui, certo? Tem muitas mães que apresentam mamas dessa forma daqui, planas, né? Vocês estão enxergando aqui? Certo? Tem mães que têm essa plana aqui. Aí o que que elas fazem? Elas falam que elas não têm a possibilidade de fazer, de oferecer o leite ou fazer a extração. Muito pelo contrário, pessoal. Que aqui, ó, não tem problema, tá? O bebê, ele não vai pegar o bico, tá? E muitas vezes, o que que acontece? Acontece de ter um oferecimento, de ter uma orientação para o bico de silicone. Esse bico de silicone, ele vai atrapalhar também a mamada do seu bebê. Não há necessidade de você fazer a aquisição desse bico de silicone, tá certo? Uma outra coisa que a gente também fala, muitas vezes essa mama, ela vai ficar cheia, né? Então, a utilização, o que é correto é você fazer as massagens para fazer a extração. Você faz a massagem e ocorre a extração, tá? Não há necessidade de você colocar em uma compressa de água quente. Lembre-se que se você colocar a compressa de água quente, o que vai acontecer? Ele vai acontecer um aumento, né? Porque ele vai haver a dilatação dos vasos e vai ficar mais dolorido. Então, o correto é você fazer a massagem. Você está fazendo a massagem para a estação. Uma outra coisa também, né? Hoje é muito comum estar se fazendo a utilização das bombinhas, né? Mas a melhor forma para você fazer a extração é a natural. Quanto mais natural o processo, melhor vai ser para você e para a criança. Porque muitas vezes, quando você utilizar a bomba, se você não fazer a colocação correta, você vai ocasionar a fissura do bico, né? Outra coisa que também é muito comum ocorrer, a, as mães, né, e até muitas vezes a orientação de familiares é cortar a seringa, você coloca a seringa aqui e faz a extração. Isso aqui, a sucção
né, e vai atrapalhar você na amamentação, tá? Então, isso daqui que a gente tem a respeito de como é que você pode fazer essa extração e você fazer essa doação. Nós temos aqui a nota técnica número 8 de 2020, né, que ela fala sobre as condutas para a doação de leite materno aos bancos de leite e postos de coleta de leite humano no contexto da infecção do Covid-19 causado pelo coronavírus, né, que é o SARS-CoV-2. O que acontece a justificativa? A gente tem nessa nota, ela diante das fases de transmissão comunitária em muitas cidades do nosso país, é necessário orientar os serviços de saúde que realizam a coleta, armazenando e processando o leite humano, bem como os profissionais de saúde que atuam nos procedimentos de manejo de leite humano e nos atendimentos às famílias na fase da lactação. Tem evidências científicas, né, que já foram até colocadas em outras web-aulas, mas a gente fala de novo, que é um estudo publicado na revista Lancet sobre a transmissão vertical do novo coronavírus, que foi realizado em 6 mulheres com o Covid-19. Foi demonstrado não haver presença do vírus em amostras do líquido amniótico, do sangue, do cordão umbilical, do leite materno e de suave de orofaringe de recém-nascidos. As recomendações, como que a gente fala dessa recomendação da doação? Na nota, ela diz que considera-se prudente manter a recomendação da doação do leite materno, somente por lactantes saudáveis e sem contato domiciliar com pessoas com síndrome gripal, cabendo ao banco de leite humano e os postos de coleta de leite humano orientar as candidatas à doação, bem como adotar medidas de avaliação sobre o risco da síndrome gripal, conforme o protocolo do Ministério da Saúde. Então, cabe aos bancos de leite humano e os postos de coleta fazer essa avaliação. Lembrando, né, que o que a gente já tinha colocado. Quem vai ser a doadora é a mãe saudável, tá? E a gente tem, assim, nessa conclusão, que é contraindicada, né, a doação por mulheres com sintomas compatíveis com a síndrome gripal, infecção respiratória ou confirmação do caso do Covid-19. A contraindicação ela é estendida às mulheres com contatos domiciliares de casos com a síndrome gripal ou casos confirmados de Covid-19. Tem que lembrar o seguinte, né, que a resolução ela é clara, a resolução 171, ela é clara. Doadora é uma mulher saudável, tá? Então, mas isso você tem assim, você tem os bancos de leite, você tem os postos de coleta, e eles com as suas equipes, com os seus, nas equipes que estão atendendo, tenha também a presença do médico, eles vão analisar e vão, então, receber a doação, tá? Então, cada caso é um caso. A gente fala assim, quando nós estamos falando da doação, nós não podemos deixar também de comentar, porque daqui a aproximadamente um mês, dia 19 de maio, é comemorado o Dia Mundial da Doação do Leite Humano, né? Então, nessa situação que nós estamos vivendo, nesse mundo da pandemia, é muito importante, a gente volta a frisar, a doação do leite materno, tá? Os estoques nos nossos bancos de leite, eles estão muito baixos. Então, nós não estamos, daqui a algum tempo, nós não conseguiremos atender a demanda de leite materno. Então, a gente procura sensibilizar as mães
que voltem a doar volte a doar o leite, né? Se você tem leite em excesso, por favor, dirija-se a um banco, né? E faça a, a sua doação. Nós temos, por exemplo, aqui, ó, na região centro-oeste, quais são os bancos que nós temos? Nós temos o Banco do Hospital Geral de Cuiabá, que é o Banco de Leite Humano, Dr. José Farias Vinagre. Nós temos o Banco Universitário Júlio Miller, né? Aí eu agradecer também a Marli, que é a coordenadora do banco do Júlio Miller, que ela também é uma pessoa bastante trabalhadora, bastante empenhada no aleitamento, na doação do leite materno. A Santa Casa de Rondonópolis, né, que hoje também está aí com a Juliana, uma pessoa também maravilhosa, bastante empenhada na doação, mas só que, infelizmente, nós estamos com os estoques baixos, né? Nós precisamos urgente de doadores, tá? Nós também temos aqui a lista do posto de coleta do leite humano, né, que possa dirigir, que está lá no Hospital Santa Helena. Tá? Nós temos no Hospital Fêmea, nós temos no Hospital Estadual da Santa Casa de Cuiabá e no Hospital Pronto-Socorro Municipal de Várzea Grande, né? O que eu tinha falado para vocês, por exemplo, os dois últimos, eles ainda não estão habilitados, mas isso não quer dizer que se você não for lá, você não possa ser atendido. Eles estão, há uma equipe à inteira disposição para poder fazer essa coleta, tá? Então, é isso que eu gostaria de ter deixado esse recado para vocês, tá? Olá, a gente tem aqui uma pergunta aqui da Maria Cristina. Quer dizer, primeiro, ela fez um comentário bastante interessante, que é para a sensibilização das mulheres, é importante uma campanha de divulgação intensa e transparente com informações claras para a população. Essas campanhas, elas são pontuais, né, Maria Cristina? A gente tem como, por exemplo, no dia 19 de maio, a gente faz uma campanha para divulgação da doação, né? Nós já chegamos aqui no estado, nós chegamos a fazer campanhas junto ao shopping daqui de Cuiabá, que foi bastante proveitoso. Nós também temos um outro momento, que é o Agosto Dourado, onde até a própria mídia, né, ela procura os bancos, os postos, para poder estar fazendo essa divulgação. E a resposta nos bancos de leite são bastante satisfatórias, porque nós temos o aumento do nosso estoque, né, e o número de doadoras que se inscreve é assim, maravilhoso, né? E quando você pergunta, como estão os incentivos para os bancos de leite e postos de coleta, é o que a gente estava falando aí. Os bancos e os postos, eles são vinculados a uma maternidade, a um hospital, né, de atendimento às crianças, né, principalmente as crianças que estão na UTI, na UTI NEL, né, que são de baixos pesos e tem algumas algumas patologias. Então, você tem assim, a manutenção é feita por essas instituições, né? A gente não recebe, não tem assim um grande incentivo pelo Ministério, a não ser essa parte de divulgação, de estar fazendo a educação continuada, né, os encontros que são proporcionados para que possa fazer com que a equipe ele tenha um engajamento maior e que possa estar atendendo e esteja atendendo o território nacional padronizado, tá? Então a gente tem a rede, ela proporciona isso daí.
Mas cabe mais também às secretarias de Estado, né, estar fazendo essas promoções para nós, fazendo esses incentivos, oferecendo esses incentivos. Tá? E até aqui, por exemplo, a gente estava aqui conversando aqui na Telesaúde com o técnico, e ele até nos sugeriu que a gente assim fizesse, colocou à disponibilidade a Telesaúde para que a gente pudesse fazer vídeos curtos, né? E jogasse isso no WhatsApp, que daí para que possa ter um atingir um maior número de pessoas, né? E isso daí passaria a ser uma divulgação bem de baixo custo, né? Quase nada, e dariam ótimos resultados para nós. Rodrigo, obrigado pela participação. Nossa, tenho que agradecer aqui pela participação, né? E obrigado por também estar aqui hoje. Obrigado pelo incentivo, obrigado pela disponibilidade, né? Eu que agradeço mesmo. Ou aqui também queria deixar um agradecimento também para o Dr. João Aprígio, que ele é o nosso coordenador, né, da rede de leite humano, né? Também gostaria de deixar aqui um agradecimento à nossa coordenadora regional da região Centro-Oeste, que é a doutora Miriam, que muito nos apoia, né? E que ela está sempre nos atendendo, recebendo, qualquer dúvida, a gente entra em contato com ela. Então, é uma pessoa assim, maravilhosa, bastante empenhada no aleitamento materno, né? Então, eu gostaria de agradecer essas pessoas. Gostaria também de agradecer a direção do Hospital Geral por permitir que eu esteja desenvolvendo esse trabalho no banco de leite, né? E as pessoas que nos estão ouvindo, tá? Muito obrigado. A gente pode encerrar então aqui, tá? Qualquer dúvida, por favor, nós estamos lá no banco de leite do Hospital Geral e a gente pode ter um maior esclarecimento. Obrigado.